Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga e sou especialista em terapia de casais. Antes de mais nada, quero te convidar a conhecer o meu curso Como Ter um Relacionamento Saudável, onde eu trago todo o conhecimento da psicologia, da inteligência emocional para te ajudar a desenvolver relacionamentos mais de acordo com aquilo que você merece, com aquilo que você pode ter. Vamos lá, hoje o nosso assunto aqui é sobre a dificuldade e como fazer para terminar um relacionamento que te faz mal. As pessoas que estão ali olhando de fora para uma relação assim, ruim ou negativa, ou que a pessoa diz que não está gostando, diriam, poxa, termina logo e acabou, não é? Mas só quem está na relação sabe como pode ser difícil se desvencilhar e terminar uma relação, mesmo aquela relação em que ela se sente mal. E por que isso acontece? Porque são vários sentimentos que estão envolvidos, uma mescla de sentimentos e nem sempre sentimentos somente negativos. Existem aqueles sentimentos positivos também que podem estar interferindo e tudo misturado, levando a esta dificuldade. Mas é sim possível e é sim necessário que você olhe para esta sua relação com muita atenção e você possa se fortalecer, desenvolver o seu conhecimento, desenvolver recursos para que você possa sair desta história, se você sente que isso te faz mal. E quando eu falo sobre uma história que faça mal, a que eu estou me referindo? Podemos falar sim daquelas relações destrutivas ou abusivas, que são aquelas coisas mais sérias, mais graves, ou que mais mexem ali com a autoestima, com a sua autoestima. Mas não só, a gente pode falar sobre uma relação onde existam ciúmes, ou exista um ciúme possessivo até, ou apenas uma situação, apenas, né, quando apenas vou colocar entre aspas aí, tá? Uma situação apenas onde você não ama, né? Não é a pessoa que eu mais gosto, e isso está começando a me incomodar, está me fazendo mal. Ou você está numa relação em que você gosta do seu parceiro, da sua parceira, mas você não sente que você é correspondida. Você não é correspondida da forma como você acha que poderia ser, certo? Então você vê, então, o que é fazer mal? Fazer outra coisa que pode ser fazer mal quando eu estou numa relação onde eu sinto que ela não evolui como eu gostaria, né? Então estamos ali patinando, eu estou querendo ir para uma próxima etapa e isso não, né, não vai além, eu não vejo futuro, eu não vejo perspectiva nessa relação. Essa também é uma situação que faz mal, certo? Então você vê, a gente está falando de todo um leque de relações que pode me machucar, que pode estar me ferindo de alguma forma, tá? E aí, eu falei aí para vocês dessa mescla de sentimentos. E o que acontece muitas vezes é que quando eu estou numa situação assim, com aquele monte de sentimentos, eu fico tentando entender, eu fico tentando explicar, eu fico tentando arranjar justificativas. E quanto mais eu fico ali naquela tentativa de entendimento e de justificativa, mais eu me enterro naquela areia movediça, mais eu fico presa nesse relacionamento. E aí é muito importante que você comece a olhar para essas coisas que eu vou trazer aqui para você como sendo sentimentos que são sim muito comuns da gente identificar nessas relações e nessas pessoas que estão com dificuldades de sair desses relacionamentos, geralmente pessoas que têm ali um cuidado com o outro, uma característica lá de personalidade. Então, se você está numa relação assim, né, ou que os valores do meu parceiro não combinam com os meus, é muito importante que você possa olhar para esses sentimentos, para isso tudo que eu vou trazer aqui para você, para que você possa iniciar esse seu processo de entendimento, de mergulho interior aí, para você conseguir, é como se a gente fosse desfazendo nós, tá? Para que você possa então ter condições de tomar uma decisão. E uma vez tomada a decisão, a gente vai falar sobre isso. Olha, o sentimento de culpa. Sentimento de culpa, quando eu falo sentimento de culpa, não é que você tenha culpa,
Mas muitas vezes as pessoas ficam nessas relações, mesmo se sentindo mal, mesmo que aquilo desagrade, porque elas não querem ferir o outro, ou porque elas acham que vão ferir o seu parceiro, que vão machucar o seu parceiro. Ou seus familiares vou decepcionar os meus pais, ou vou machucar a família dele que eu gosto tanto e que eu já faço parte. Então, desse sentimento de cuidado e um sentimento de culpa por ferir o outro, por achar que vai ferir o outro, pode fazer com que as pessoas relutem e dificulte com que elas saiam. Outra coisa que é muito comum é a questão da vergonha. Falhei novamente, vou sair desta história, vou me separar novamente, mais uma história que não deu certo, e isso pode sim gerar um sentimento de vergonha, de inadequação. E aí, lembra que eu falei que é tudo misturado, né? E por conta disso, às vezes a pessoa aprende, né? Isso dificulta com que essa tomada de decisão aconteça. Outra coisa bem frequente é a ideia de que é possível corrigir essa história. Será que eu tentei tudo que eu podia tentar? Será que ele não pode mudar? Será que se eu for um pouco mais boazinha? Será que se eu for mais atencioso? Será que algo pode mudar ainda? Só falta eu tentar mais um pouco? E isso também está ali, naquele jogo, naquela mistura de sentimentos. O medo de se arrepender. Será que eu estou tomando a decisão correta? Será que tá na hora? Né? Será que eu não gosto mesmo dessa pessoa? Será que eu saindo daqui, dessa relação, não vai ser tão difícil quanto em outras histórias? Tá? Outra coisa, ouvir a opinião alheia, a opinião dos outros, seja familiares ou amigos. Dependendo de como, né, de quem é a pessoa que está perto ali de você, pode ter uma ideia de quem está de fora. Somente você sabe o que você está sentindo. A pessoa ali de fora pode ter uma opinião baseada nas questões dela, na história dela, na visão dela deste relacionamento, que pode ser real ou deturpada, porque ela não vive tudo ali com você e com seu parceiro, e ela ter uma opinião muito contrária a este término. Isso pode sim dificultar e misturar e mais ainda esses sentimentos. Outra coisa é compreender demais as questões do outro, a história do outro. Então eu sei que ele passou por dificuldades, eu sei, ele é ciumento desse jeito porque ele já foi traído. Ela é complicada assim porque os pais dela se separaram quando ela era muito nova, ela não teve a figura paterna, enfim, todas essas coisas, né? Por isso que eu estava falando, eu penso assim, né? Muito tem a ver com uma característica das pessoas. Tem algumas pessoas que são muito práticas, não gostei, não estou feliz, tchau e acabou, né? E aquelas pessoas que têm mais uma sensibilidade, que são mais cuidadosas, que têm um olhar para o outro, às vezes tendem a ficar mais envoltas nessa dificuldade em tomar uma decisão com relação ao término. Agora a gente parte sempre do pressuposto de que um relacionamento ele precisa vir a contribuir com a nossa vida, ele precisa agregar, a trazer coisas novas e positivas, não é? Ele não deve ser um peso. Então é muito importante que você leve em consideração que este é um processo de decisão individual. É sim uma situação onde você vai precisar do apoio familiar, o apoio de amigos, sim, isso vai ser essencial, mas eu quero dizer que a decisão é muito particular. Por quê? Porque a história da sua amiga, a crença religiosa dos seus pais pode ou não corresponder àquilo que você pensa, aos seus valores e ao que você está sentindo nesse relacionamento. Somente você sabe o que você sente, somente você sabe o que você passa, somente você sabe o que você está buscando numa relação e que você não tem encontrado nesse seu relacionamento atual. Agora olha só, quando você desenvolve o seu autoconhecimento
e você está presente ali para essas coisas todas que estão acontecendo no seu relacionamento, você tem capacidade de desembaraçar todos esses sentimentos que eu citei anteriormente. Então você começa a olhar para essa história e você vê o que eu fiz, né? Qual é a minha responsabilidade nessa relação, como eu me portei, o que eu tentei fazer para consertar, qual foi a minha participação ativa para esta dinâmica e o que eu posso fazer diferente. Eu já fiz tudo isso. Você olha para isso, vê o que é seu e vê o que não depende de você, o que é do outro, o que depende de uma mudança que não é sua. E por isso você chega assim à sua conclusão. E esses sentimentos, né? Então quando eu olho para tudo isso e vejo que eu já fiz o meu melhor e não pude, né? Não pude contornar toda essa situação, as coisas não mudaram como eu gostaria, o sentimento de culpa, o medo do arrependimento, todas essas coisas vão ficando mais leves. Por quê? Porque eu vou tendo uma certeza daquela minha decisão. E aí sim, né, se a gente for pensar, este processo, tá? Que é de olhar para tudo isso e desmembrar, né, tirar esse emaranhado aí de sentimentos, pode levar um pouquinho mais de tempo, porque é um processo interno que sim precisa de amadurecimento, ainda mais se você leva em conta que esta é uma relação muito significativa para você. Só que aí, uma vez processado tudo isso e você chegando à conclusão de que você deve terminar essa relação, que terminar é o que você precisa fazer, aí sim é ponto final e não tem mais discussão. Eu imagino que ao longo desse processo anterior aí que eu falei, de desmembrar os sentimentos, de que teve conversa, que teve um alinhamento com o seu parceiro, com a sua parceira, para que vocês juntos tentassem, né, melhorar esse relacionamento, que vocês tentassem pôr os pingos nos is. E se tudo isso foi feito adequadamente lá inicialmente e agora é fim, não tem mais negociação. E por que eu falo isso? Se tudo isso aqui foi feito adequadamente anteriormente, né, nesse processo anterior, quando você decide pelo término, para que esse término seja mais leve, e eu não quero dizer com mais leve que não seja, querer dizer que seja fácil, tá? Sim, pode ser doloroso, vai ser doloroso muitas vezes, mas abrir a janela, eu falo que abrir a janelinha, deixar brecha para novas conversas, para novas insistências, para novos pedidos de desculpa, tudo isso vai prolongar esse sentimento, vai prolongar este término e só causa mais sofrimento. Então você vê, se tudo isso foi feito lá atrás e não houve mudança daquela forma como você esperava, como você precisava que fosse para você continuar nessa relação, o que mais a gente vai precisar ou fazer agora que vai trazer uma mudança? Você compreende? Então, esse processo de amadurecimento dessa decisão precisa ser muito intenso, precisa ter paciência para desenvolver com vontade mesmo, né? Não é na pressa, porque senão fica aquelas histórias, né? Termina e volta, termina e volta, termina e volta. Gente, isso é muito desgastante e muito destrutivo para vocês dois e depois não tem relação que fique positiva depois disso, tá? Mas vamos lá, então amadurece isso aqui, conversa com o parceiro, entre em contato com as suas coisas, vai desembaraçando esses sentimentos. Uma vez tomando a decisão, é ponto final e encerramos contatos. Comunica o seu parceiro, comunica a sua parceira e o quanto antes vocês cortarem relações é melhor, tá? Por quê? Porque a coisa só vai se alongar. E você não vai ficar mais leve com isso. Não pense que o outro vai sofrer menos com isso. Não pense que você vai sofrer menos com isso, tá? Isso tudo só estica algo que já chegou ao fim faz tempo, não é? E que não estava te fazendo bem.
E aí entra a importância da rede de apoio, quando você pode sim ter essa rede de apoio, que seriam os amigos, familiares, ou mesmo um trabalho que você se sinta envolvida, ou uma atividade que você preencha aquele tempo investido na relação, que você preencha a energia que você colocava nessa relação. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece, sabe o que é? Logo após o término, vem um período de um certo desconforto, para alguns alívio, né? Mas em algum momento chega um desconforto, porque aquela rotina, mesmo que ruim, não existe mais. Então fica aquela situaçãozinha ruim, será, né? E o ócio, né? O tédio, uma certa tristezinha, ficar sozinho por um tempo, não ter ainda não refiz as minhas amizades ali com as pessoas solteiras. Então ficar sem uma programação muitas vezes faz com que haja uma confusão e um entendimento errôneo de que, então, se eu estou ali sentindo falta, é porque eu devo voltar. E aí a gente coloca todo esse trabalho, toda essa energia gasta até aqui a perder. Então, quanto antes você investir em coisas e relações que te fazem bem, melhor. Eu não estou querendo dizer necessariamente uma nova relação amorosa. Talvez você precise de um tempo para você se recompor, para você colocar em ordem os seus sentimentos. Mas o quanto antes você puder ampliar a sua rede de relacionamentos, tá? De amizade, contato com os familiares, tudo isso, coisas que te fazem bem, um hobby, viagem, coisas que você deixou de fazer. Resgata tudo isso. Isso vai te trazer um pouco mais de conforto nessa fase inicial, que pode sim ser difícil, né? De ajustes, mas vai passar. Tá certo? Olha, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, que você ajuda a divulgar o canal dessa forma, e também de compartilhar com pessoas que querem aprender mais sobre relacionamento amoroso e que vão se beneficiar desse tipo de assunto. Tá certo? Um beijo grande, tchau!